quais são os 7 alimentos que inflamam o seu corpo e que você deve fazer de tudo para tirar da tua alimentação. Alimento número 1, os embutidos e as carnes processadas. Aí o nuggets entra nessa lista. Eu sempre falo desse tipo de alimento nos meus vídeos, principalmente pensando em evitar as doenças do coração. Os embutidos e as carnes processadas são alimentos cancerígenos. Isso aí nem é o que estou falando não, é a própria OMS. Por isso eu sempre digo para evitar ou até retirar totalmente da sua dieta. Então evita comer presunto, salame, salsicha, mortadela, peito de peru, o próprio nuggets, aqueles hambúrgueres de supermercado. Se você ler ali os ingredientes atrás da caixinha, vai ver que tem adição de muitos ingredientes e que talvez aí você nunca nem tenha ouvido falar. Os conservantes, por exemplo, que são alimentos para manter o alimento por longos meses, eles também são inflamatórios. Fora isso, a quantidade excessiva de sal, a quantidade excessiva de gorduras ruins desses alimentos, tudo isso pode levar à formação de aterosclerose, que é o entupimento das suas artérias. Aí a aterosclerose pode levar ao entupimento das artérias do coração e te levar a um infarto. Ou pode causar um entupimento de uma artéria do teu cérebro e te levar ao derrame cerebral. Vamos para o alimento número 2, é o leite. O leite tem um tipo de açúcar que é a lactose. Ao longo dos anos, a enzima que quebra a lactose ela vai diminuindo no nosso corpo, né? E a gente começa a ter uma certa intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Em excesso, a lactose pode causar inflamação no nosso organismo, pode causar diarreia, dar mais gases ali, pessoas asmáticas podem ter mais crise de asma, pessoas alérgicas, né, podem começar a ter mais rinite, sinusite, por isso o leite deve ser evitado. O leite é importante para os bebês, para as crianças, porque ele tem cálcio, mas depois dos 7 anos, né, a enzima ela começa a diminuir e a lactose ela deixa de ser quebrada no nosso organismo. O excesso dela acaba causando intolerância e várias inflamações. Alimento número 3, a farinha refinada. A farinha refinada é aquela que a indústria de alimento ela tira a parte externa do grão. A parte externa do grão, pessoal, é onde tem a fibra. Então eles tiram a parte que é mais benéfica ali para as bactérias do nosso intestino. As fibras são alimento pré-biótico para o nosso intestino, ou seja, fundamentais para manter ali a nossa flora em dia. A farinha de trigo, por exemplo, pode causar um processo chamado glicação. A glicação nada mais é que uma variação dos níveis de açúcar ali na corrente sanguínea e que dificulta a conversão ali da proteína em energia. Isso é tão ruim ali quanto você ter os radicais livres. Para quem não sabe, os radicais livres, eles te envelhecem e ainda favorecem processos inflamatórios que estão relacionados aí a muitas doenças do coração e outros problemas ali como artrite, por exemplo. Então evita consumir ali aquela farinha refinada. Prefira fazer bolos ali com floco de aveia, farinha de trigo integral, farinhas ali de amêndoa, farinha de coco. Tem aí muitas opções e vai ficar gostoso do mesmo jeito. Mas vamos lá? Número 4 é a bebida alcoólica. O álcool inflama, pessoal. Ah, mas o doutor não falou que pode tomar 2 taças de vinho se for homem, 1 taça de vinho por dia que não faz mal para o coração. Sim, pessoal, isso até está na diretriz de cardiologia. Mas se você não bebe nada de álcool, logicamente que é melhor ainda. E para quem toma muito, pessoal, eu sei que tem gente que toma muito álcool, tenta diminuir pelo menos para chegar nessa dose que eu falei. O consumo excessivo de álcool pode levar a inflamação crônica, tanto das células do fígado, do pâncreas, pode causar infertilidade na mulher, impotência sexual nos homens e até aí muitos tipos de câncer, sabia? Você já ouviu falar em hepatite alcoólica? É uma inflamação causada pelo consumo excessivo do álcool. Episódios ali repetitivos de hepatite podem levar a cirrose hepática. E quando isso acontece, pessoal, significa que as células do fígado já foram destruídas. E aí o paciente, a morbimortalidade desse paciente aumenta e muito. E outra, quem toma muito álcool, ele também pode ter mais infarto, sabia? Isso acontece porque os níveis de triglicérides aumentam e muito, né? Quando a pessoa ali bebe exageradamente. E os triglicérides aumentados levam a inflamação na parede dos vasos, aumentam o processo de aterosclerose, e o processo de aterosclerose vai levar ao derrame, à insuficiência renal,
ao infarto, à insuficiência cardíaca. Então, são muitas doenças inflamatórias causadas pelo abuso do álcool. Alimento número 5, o açúcar. Não tem jeito, pessoal. O açúcar, ele é o principal vilão da inflamação. Está provado que a pessoa que ingere mais alimentos pró-inflamatórios, como o açúcar, ele tem mais AVC e ele tem mais infarto. Então, comer ali um pedaço de bolo de festa, uma vez por mês, não vai te fazer mal, né? Porque isso não faz parte ali da tua rotina. Mas comer alimentos como açúcar todo dia, aí sim ele vai fazer muito mal para a tua saúde. O açúcar está em muitos alimentos. Por exemplo, na bolacha de água e sal. Ele está cheio de açúcar, acredita? Pega lá no rótulo depois para ler, você vai ver que tem muito açúcar ali na bolacha de água e sal. Molho de tomate, por exemplo, também tem muito açúcar. Então, se você é diabético, infelizmente, você não deve comer ali nem esse pedacinho ali de bolo de aniversário. Deve evitar aí o molho de tomate, né? Aquele molho pronto do supermercado. Prepara então ou compra bolos low carb, com açúcar de coco, né? Ou adoçantes naturais, como o xilitol, por exemplo. Pega o molho de tomate com tomates e coloca ali uma cenoura para deixar mais adocicado, deixar ele menos ácido. Usa aí a tua criatividade, mas tenta evitar o açúcar. Alimento número 6, as frituras, pessoal. A fritura, ela tira as propriedades nutricionais dos alimentos. Então, isso afeta a disponibilidade de ácidos graxos, que são essenciais e causa inflamação nas nossas células. A fritura aumenta o colesterol ruim e abaixa o colesterol bom. Então, predispondo mais uma vez a aterosclerose, aumentando o risco de infarto, aumentando o risco de derrame. Minha dica vai ser sempre, cozinha a tua própria comida. Você sabe ali quais ingredientes você vai colocar nela. Use alimentos saudáveis. Faça shots antioxidantes e anti-inflamatórios ali todo dia pela manhã. E finalmente, alimento número 7, as gorduras trans. Você sabe o que é gordura trans? Esse tipo de gordura é utilizado principalmente em alimentos industrializados, ali para garantir, por exemplo, o aumento do prazo de validade, além de conseguir melhorar o sabor do alimento. Mas ele é muito maléfico ali para o nosso corpo. A gordura trans ele pode contribuir também para o desenvolvimento da aterosclerose, além de levar a outros problemas do coração. Além de inflamar, né, ali os tecidos do nosso corpo inteiro também. Então essa gordura ela está presente, por exemplo, na pipoca de micro-ondas, nas margarinas, naquelas massas instantâneas, biscoito, sorvetes. Então sempre leia o rótulo dos alimentos e evita todo e qualquer tipo de alimento que contenha gordura trans, pessoal. No Brasil já existem novas regras para estabelecer que essa gordura ela seja restrita ao máximo, que ela tenha no máximo em 2% do alimento consumido. Vamos torcer para que todo mundo siga essa determinação.